dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Hoje nós começamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos. Estamos muito animados para o nosso estudo. Nós vamos aplicar os princípios, as dicas hermenêuticas que nós temos trabalhado desde a primeira carta do apóstolo Pedro. Então, nós vamos revisar as dicas e aplicar ao Evangelho de Marcos, ok? Se você quer ver com mais cuidado essas dicas, volta lá no nosso estudo em 1 Pedro e você vai ter então acesso aos vídeos das dicas onde nós nos detemos com mais tempo. Hoje nós vamos trabalhar então instruções para a viagem. Nós vamos relembrar o princípio e aplicá-lo ao Evangelho de Marcos. Lembre-se, instruções para a viagem é um princípio que nos lembra a necessidade de ouvir a palavra de Deus, considerando a intenção original do autor, de uma maneira que possa ser aplicada às nossas vidas hoje. Por que isso é importante? Bem, se nós tentarmos imediatamente aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, nós corremos o risco de interpretar mal aquilo que Deus diz através de sua palavra. Porém, quando nós viajamos da forma correta, descobrimos o maravilhoso coração de Deus. Ok? Lembre-se do nosso desenho. Nós temos então o texto antigo, a palavra de Deus, e nós não podemos aplicá-la diretamente aos nossos dias. Primeiro nós temos que voltar à audiência original para o qual o texto foi escrito e nos perguntar qual é a mensagem central, qual é a resposta desejada, intencionada pelo autor e tão somente depois disso aplicar aos nossos dias, através da pergunta: como a resposta desejada pode ser aplicada hoje? Ok? Então, esse é o princípio. Nós vamos aplicá-lo então ao Evangelho de Marcos. Aqui é uma linha do tempo em que nós podemos ter uma noção dos fatos históricos mais importantes do tempo do Evangelho de Marcos. Olha aqui, nós temos então o nascimento de Jesus, interessantemente, no ano 6 antes de Cristo, conforme está posto aqui. Todos os historiadores sérios eles têm apontado então para um pequeno erro de datação. Aqui não seria então o ano 0, mas sim 6 anos antes do ano 0 Jesus teria nascido, Na época, o imperador romano seria Otávio Augusto. O ano 33, então, seria o ano da crucificação, durante o governo do imperador Tibério. Foi esse o imperador, então, da vida adulta de Jesus, o ministério público de Jesus, indo o seu governo, do imperador Tibério, até o ano 37 depois de Cristo. O ano 33, então, o ano da crucificação. No ano 37 a 41, nós temos o governo do imperador Calígula, um dos mais malévolos imperadores romanos. Foi ele que exigiu que se lhe prestasse culto e ordenou que sua estátua fosse colocada no templo de Jerusalém. Mas ele veio a falecer antes que sua ordem fosse cumprida. Bem, no ano 33, além da crucificação de Jesus, a sua ressurreição e ascensão, houve também o Pentecostes, em maio daquele ano, e 2 anos depois, no ano 35, a conversão de Paulo, ok? Algumas datas e acontecimentos aí para a gente se situar. No ano 46, é escrita a primeira carta do Novo Testamento, por Tiago. Logo em seguida, então, vem a escrita de outras cartas, Em 49, Paulo escreve Gálatas de Antioquia,
Nesse mesmo ano acontece o famoso Concílio de Jerusalém, né, para discutir aquela controvérsia em relação à lei, né, o que os judeus deveriam fazer quanto à lei. Deveriam observá-la, os judeus crentes no Senhor Jesus Cristo, e a decisão foi uma decisão bíblica, não é? Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Bem, no ano 48 a 49 acontece a primeira viagem missionária. Isso está descrito lá em Atos, capítulo 13 e 14. Em julho de 48 acontece a deserção de Marcos, conforme é relatado em Atos 13:13. Está escrito assim: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, esse João é Marcos, aportando-se deles, voltou para Jerusalém. Então a gente não sabe exatamente por que acontece essa deserção, mas o fato é que ele deixou a viagem missionária. E isso vai provocar mais à frente um desentendimento entre Paulo e Barnabé, né? Na ocasião da segunda viagem missionária, em Atos capítulo 15, 38, está registrado, né? Mas a Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então há controvérsia entre Paulo e Barnabé quanto a se deveriam levar Marcos para a viagem. Interessantemente, que no ano 65, Marcos ele escreve o Evangelho. Atualmente existe uma controvérsia em relação à data de Marcos. Se teria sido essa data ou se teria sido uma data anterior, tendo prioridade em relação aos outros evangelhos. Nós adotamos aqui essa data, eu acho os argumentos razoáveis, não dá para a gente esgotar esses argumentos aqui, mas só para que vocês saibam a minha posição em relação a isso. Interessantemente, então, desde 48, na ocasião da deserção de Marcos, até o Evangelho de Marcos, até a escrita do Evangelho de Marcos, né? Passa-se vários anos. Depois disso, ainda acontece o pedido de Paulo, no ano 67, 2 anos depois, Paulo ele pede por Marcos. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 11, diz assim: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E, segundo a tradição, Marcos fundou a igreja de Alexandria e morreu sofrendo o martírio. Bem, 19 anos separaram a deserção de Marcos a declaração de Paulo de que ele era muito útil. O que será que aconteceu? O que mudou? O que fez com que Marcos se tornasse um dos maiores evangelistas do cristianismo? Com certeza foi a convicção. Que convicção foi essa? Eu acredito que tenha sido a convicção que o levou a escrever o Evangelho, e está afirmada logo em seu primeiro versículo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi a convicção de quem Jesus é e de sua missão entre nós que mudou totalmente a vida de Marcos. Marcos escreveu então o Evangelho em Roma, em uma época de crescente provação para os crentes romanos. Eles estavam cada vez mais sob perseguição do Império Romano. Paulo e Pedro, nesta época, eles estavam prestes a sofrer o martírio. Marcos então se coloca a escrever quando a convicção de quem era Jesus e a sua missão era mais do que nunca necessária e bem-vinda. Os crentes, eles tinham que ter profunda convicção a respeito de Jesus, porque a sua vida estava em jogo. Diante disso, então nós vamos ler o Evangelho, estudar o Evangelho de Marcos, entendendo então quem é Jesus e a sua missão para nós, porque isso é de suma importância para as nossas vidas.
Vamos juntos. Vamos para Marcos. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.